Olá meu povo, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Euandilo e estamos aqui para falar da nossa querida religião, o nosso querido e fantástico Candomblé. Vamos ao assunto de hoje. Esse último vídeo que eu fiz a respeito da equivalência entre Inquice e Orixá, né? Que as pessoas tinham tanta dúvida, ainda continuam com muita dúvida, né? Afinal, Inquice é a mesma coisa que Orixá, e eu coloquei a minha opinião, coloquei o que eu sei a respeito, houve bastante comentários, né? Foi bem legal, a repercussão bacana, ainda está repercutindo. Aí só nesse vídeo aí eu ganhei bastante inscritos, né? Bem legal, eu queria até agradecer a vocês que estão curtindo aí as minhas falas, curtindo o meu canal. Tem muita coisa, muito vídeo bom lá atrás. Se você puder pesquisar no canal, vai ver que tem muita coisa legal, é um bate-papo bacana. E eu queria continuar a falar sobre esse negócio de equivalência. Houve um monte de comentários ainda com as pessoas em dúvida ainda. Gente perguntando, se eu tiver um orixá no Angola, um orixá no Nagô, vou ter o outro Inquice no Angola? Não, é a mesma coisa. Nós tratamos com energia. Se o seu santo fizer parte da energia que movimenta os ventos, certamente você será tratado assim, e os santos das energias das águas, da terra e assim por diante. Aí veio uma pessoa me perguntar uma coisa que eu achei bem interessante a respeito das saudações aos Inquices. O porquê dos antigos saudavam todos os Inquices, Ogunhê, Eparreoiá, Oquiarô, todas as saudações dos orixás de Queto. Então eu falei para ele, costume, uma coisa de costume. Não vejo problema nenhum você chegar para um Incoce e falar Ogunhê, para o Mutacalambó e falar Oquiarô. Eu não vejo problema nenhum. Como eu falei, as coisas se equivalem, gente. Se equivalem. E para mim, uma das piores coisas no Candomblé de Angola, da modernidade, que você vê muita gente se transformando, mas muita gente que é de Candomblé novo, não de Candomblé antigo. Você não vê nenhuma casa antiga se transformando ou se rendendo às modernidades que estão aplicando no Candomblé por causa de estudos de dicionários. E querem que o Angola seja igual ao Queto, que tenha tudo que o Queto tem na sua equivalência dentro do Angola. Gente, isso é besteira, isso é bobagem. Cada religião faz a sua parte. Nós temos coisas que o Queto não tem, como tem coisas no Queto que nós não temos. Louvação em Inquice não existia até pouco tempo atrás. Eu digo pouco tempo, digo 10, 15 anos. Eu sou do Candomblé de Angola, entre suspenso, visitante, suspenso, confirmado quase 40 anos. Não existia louvações a Inquice específico. Aí eu fui feito numa casa onde se falava Eparreoiá, Ogunhê, Atotô e assim por diante, e santo nenhum nunca se ofendeu com isso. Sempre respondeu na maneira que tinha que responder, né? E sempre ficou alegre, sempre dançou, e santo dançava tudo. Finado Arruncevi falava uma coisa para mim, que eu fui um dileto, vamos dizer assim, aluno dele. Ele falava, meu pai ensinava a gente a cantar tudo. Se cantar ciranda, cirandinha, até o santo dança, que santo é energia que se movimenta. Não existe esse negócio de santo botar o dedo na orelha para saber se você está cantando certo. Dá vontade, vai lá e cante, Senhor. Não existe isso. Isso é uma afronta. Santo não é isso. Santo não é isso. Quando ele é chamado, invocado a vir à terra, é para nos abençoar com a sua energia, com a sua alegria, com a sua expressão de vida. Não para vir cobrar um Inquice, um orixá, um vodum, para vir cobrar se uma pessoa está cantando errado ou não. Santa energia, santa alegria, santa movimento. E eu acredito nisso. Então, como eu estava falando, antigamente não existia esse negócio de louvação em Inquice. Quando eu adentrei ao Cupapa, um samba, é que eu vi que se falava Quiguá. Incoce, Quiguá, Pambugila, Quiguá, pá. Daí começou, as pessoas descobriram isso. Acredito até que no lançamento do CD da Minha Mãe Mabejinha, em 2005,
se popularizou muito com o papo, porque ele era muito fechado, entendeu? E as pessoas tiveram noção disso, de cantigas diferentes. Inclusive a mãe de santo cantou para Unzinho Lumbondo. Minha mãe, Mabexi, falou uma coisa muito importante: pegar santo é fácil, difícil é santo pegar. Então, voltando ao assunto da equivalência, as pessoas acham que porque existe no Queto alguma coisa, ou no Jeje, tem que existir no Angola. Por quê? As religiões, as nações são independentes. São independentes, cada uma faz do seu jeito. Embora existam elementos de uma e outra dentro da outra, isso é natural, mas as casas são independentes. Você tem que ter a sua identidade, seja ela qual for. Eu acho que a maior prova de religiosidade é você ser simples. Quanto mais simples você for, mais você chega ao sagrado, mais você está próximo ao seu sagrado, à sua religiosidade, à sua fé, a que aconteça de verdade a religião. Então não tem que ter, porque o que tem eu também tenho, porque tem isso eu tenho. Existem coisas que são comuns em todas as nações, seja ela Angola, Queto ou Jeje, mas existem coisas independentes. No Angola não existe culto a Babá Egum, vamos botar assim desse jeito. Existe culto a Vumbi. Eu não quero entrar nesse fundamento, mas existem coisas, cultos que são independentes. Existe um culto que é muito comum, que é o culto de santo de Exu a Oxalá, de Pambugir a Lembá, mas existe as suas nuances, existem os seus intermeios, existe o seu jeito de cada um, né? Existe agora também uma mania, não estou condenando quem o faz, de usar cachixi no Angola, dizendo que o Aridijá não pertence ao Angola. E de onde tiraram isso? Cachixi é um instrumento musical do capoeira, da capoeira. Você usa no caboclo, porque o caboclo se aproxima do samba, samba de roda, samba de viola, né? Até do berimbau se usa o cachixi, e incorporaram o cachixi ao candomblé de Angola como se isso fosse nosso Adijá. Você está entendendo? O que eles querem fazer, o que as pessoas querem fazer, não estou condenando quem faz, cada um faz o que quiser, mas achar que só porque tem numa casa, tem que ter na outra igual. Por quê, gente? Por causa de quê? Né? Macaracuce tem no Queto, tem no Jeje, nem toda a casa de Angola tem, eu acho que a minoria tem, né? E agora, como é que faz? Se as casas que são da mesma etnia, mesma nação, não são iguais, como é que vai equiparar uma nação com outra? Então a gente tem que pensar nisso, das nossas práticas serem simples, serem práticas litúrgicas com objetivo, certo? Ter um candomblé limpo, um candomblé bem cantado, bem tocado, do jeito que tem que ser na sua casa. Você não tem que se parecer com ninguém, você tem que se parecer com você. Você tem que fazer as coisas para contemplar o seu eu, o seu santo. Você tem que se parecer com o seu pai, com a sua mãe, com a sua raiz. Não achar que o outro faz é mais certo do que eu faço. Essa coisa de achar que a Cucuana é o Olubagé do Angola, não é. Olubagé, eu vou até fazer um vídeo específico a respeito disso. Olubagé é uma cerimônia totalmente diferenciada da Cucuana. A Cucuana não se parece com o Olubagé, nem nas comidas, mas as pessoas acham, porque acham isso. No Queto tem água de Oxalá, eu também tenho que ter aqui no Angola. O Queto tem isso, eu também tenho que ter no Angola. O Queto tem a fogueira de Xangô, eu também tenho que ter no Angola. Cada coisa no seu lugar. O Angola também tem sua fogueira, mas não é nessa finalidade que o Queto faz. Vamos então ser mais simples, vamos louvar o nosso, vamos nos parecer com nós mesmos. Quando nós pararmos de nos preocupar com o que o outro faz, ou achar que o o outro faz é mais certo, mais próximo do Angola verdadeiro do que eu estou fracassando, porque Angola verdadeiro é o que eu faço, com o meu conhecimento, o que eu sei, que a minha família me ensinou,
e o que o meu santo aceita. É isso que importa. Ok, gente? Então era isso que eu queria falar. Eu agradeço. Quem puder compartilhar o vídeo, compartilhe, curta, comente, se inscreva e vamos seguir em frente, que tem muita coisa para a gente conversar aí bacana, tá bom? Um beijo a todos, a benção e até o próximo vídeo.